A palavra de Deus diz assim: filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, nós tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, mais uma vez, mais uma quinta-feira, de estar aqui na tua casa, não só às quintas, mas todos os dias que nós estamos aqui. Ontem estivemos aqui, quarta-feira, terça estivemos aqui, amanhã estaremos aqui de novo, sábado de novo, domingo, e cada momento é um privilégio poder sair da casa da gente, chegar aqui nesse lugar e nos encontrarmos com outras pessoas e juntos adorarmos ao Senhor. Pedimos que o Senhor lance luz sobre esse texto e que fale aos nossos corações, apesar de nós, apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas. Eu peço ao Senhor que o Teu Espírito aplique essa palavra, então, aos nossos corações, para o nosso crescimento e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, antes da gente entrar, eu preciso só falar algumas coisas sobre esse texto, até porque muita coisa vai ser falada aqui, e talvez pareça fio solto, mas a sessão é muito maior do que o verso 3. Ela avança bem mais para frente, talvez até quase o capítulo 4, falando de uma mesma sessão, que é subdividida provavelmente em 3 tópicos, mas até essa sessão curta, o certo seria eu ir até o verso 10. Mas o estudo da carta de João não é um estudo que flui como uma carta aos Filipenses, por exemplo. Ela é diferente um pouco. Não é como a carta aos Romanos, com toda a dificuldade teológica que todo pregador tem ao se aventurar ou a se sentir encorajado em fazer uma exposição de Romanos. Mesmo assim, a carta flui bem, mas João não. Essa carta de João, ela vai e volta, ela parece repetitiva no mesmo tema, então ela é um pouquinho mais complexa da gente expor ela. Então, para não se tornar maçante, desgastante, a gente tenta fatiar sem danificar tanto, tá? Então, é uma carta que se faz necessário a gente compreender um pouquinho a trajetória que o autor está dando a essa escrita. Por que ele está escrevendo desse jeito? O que ele quer com isso? Então, o que a gente vê aqui na carta de João, o que nós temos aqui é um pastor muito preocupado. Ao ler a primeira carta de João, eu tento olhar para João para além do apóstolo. Eu tento olhar para João como um pastor dentro de uma igreja que não está presente nessa igreja, que tem uma preocupação com os rebanhos, não é? E essa carta, obviamente, ela não foi lida para uma única comunidade, mas para outras também, mas é uma ideia pastoral, é uma visão pastoral. Então ele tem uma preocupação, e a preocupação de João é com o futuro dessas pessoas. Eles receberam a boa palavra do Evangelho, eles receberam a verdade do Evangelho, um conteúdo muito original, muito forte, muito poderoso, mas estava acontecendo nessa comunidade, como em tantas outras comunidades daquela época, aquilo que Paulo falou, se eu não me engano, aos líderes da igreja de Éfeso, lá no livro de Atos, que quando ele disse que quando ele saísse dali, lobos ferozes entrariam e tentariam, de certa forma, confundir, então, o rebanho. Então, aquilo que foi edificado, vamos pensar na igreja de Jesus como uma construção. Então, nós temos Jesus como a pedra angular, nós temos a doutrina dos apóstolos como a fundação, e nós temos as pedras vivas, que são os crentes, formando, hipoteticamente, esse edifício
como Paulo diz que é a igreja. Então, o que João vê aqui é que toda essa edificação pode estar em jogo. E se a edificação implode, todo o prédio, todos os membros, tudo aquilo pode, de fato, estar em risco de desabamento, embora a gente saiba que, do ponto de vista divino, a igreja nunca vai desabar. Não é? Eu acho que é a única instituição que nós temos, de fato, uma promessa de que ela não vai acabar. Né? Os reinos se abalam, os governos se abalam, mas a igreja ela tem uma promessa divina de que ela não se abala. Então, o que nós temos aqui é justamente esse pastor com esse trabalho, e é isso que ele faz nessa carta, o trabalho de combate à heresia, o trabalho de combater falsos mestres e falsos ensinos. E a dificuldade dele aqui, basicamente, são duas. A primeira deles, como eu já mencionei, é a ausência dele lá. Então, uma coisa é você estar na comunidade, você proteger a comunidade, e outra coisa é você proteger a comunidade de longe. É diferente. E a segunda dificuldade é que essas pessoas, os quais João já identificou como hereges, como espírito do anticristo e tantos outros adjetivos que a gente já andou falando aqui, elas chegaram na igreja com pretensões evangélicas e foram aceitas no grupo. E isso torna tudo muito difícil. Os crentes são credos. Nós compramos, nós queremos acreditar nas pessoas. Esses dias eu estava, não sei por que essa notícia veio para mim, não sei o que eu estava olhando que apareceu essa questão de um grupo musical extremamente famoso, de músicas que nós cantamos aqui na nossa igreja, isso agora, em outubro, envolvido em festa com fantasia, com possíveis bebidas, isso veio à tona agora há pouco tempo. E aí um comentarista diz, falando, o povo de Deus é um povo credo, ele compra tudo. A gente quer acreditar que as pessoas são boas, que as pessoas se converteram, a gente quer acreditar que as pessoas são salvas, a gente quer acreditar que as pessoas são cheias do Espírito. Nós somos credos. E uma das coisas mais complexas para nós é justamente essa ideia do discernimento, de ter um olhar extremamente clínico espiritual para ver para além daquilo que está sendo apresentado. Então João tem essa dificuldade porque as pessoas chegaram na igreja e elas, de certa forma, foram sendo aceitas, se tornaram amigas das pessoas, não é? Se tornaram influentes e foram influenciando a igreja de certa forma. Ou os membros da igreja, as pessoas, nas suas casas, até porque naquela época, provavelmente, a gente não pode dizer de uma igreja como essa, não é? Mas os encontros aconteciam, as conversas aconteciam, e com isso há a influência. Né? Então, o trabalho de João é combater isso. Então, ele tem essa dificuldade. E talvez por essa razão, ele vai fazer, como ele vai fazer agora aqui nesse texto, ele vai voltar mais uma vez ao tema das provas. A gente acabou de fechar 3 provas que ele dá. A prova doutrinária, a prova social e a prova moral, e ele, como se isso não bastasse, ele vai voltar no mesmo tema. Então ele vai falar, ele vai debulhar sobre essas 3 provas mais uma vez, não é? Só que agora ele vai expandir mais um pouco a ideia e vai reforçar naquela comunidade a necessidade de que eles tinham que aplicar essas provas, eles tinham que ter esse olhar para as pessoas, eles precisavam realmente escrutinar a realidade. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, há uma separação, acho que eu conversava sobre isso com um irmão essa semana, sobre isso que eu estou falando aqui para vocês. Uma coisa é você lidar com o sujeito, e o sujeito ele é uma pessoa legal, ele é gente boa, ele é uma pessoa aceita, é legal comer uma pizza com ele, é legal sair com ele, é legal jogar um futebol com ele, é legal convidar ele para ir na sua casa, o papo é legal. Outra coisa são questões espirituais, são coisas que às vezes se divergem. Você pode ter, às vezes, amigos fora da igreja que são muito mais legais do que os amigos que você tem dentro da igreja. Então, não tem a ver uma coisa com a outra. São questões espirituais. E a igreja, no sentido da proteção que ela precisava ter ali, precisava ter esse discernimento. Então, os membros precisavam ter esse olhar mais clínico e espiritual
para as pessoas que estavam ali ensinando. Então ele vai voltar na prova, e nesse retorno ao ciclo de provas, ele vai voltar na prova moral. Então isso aí que nós acabamos de ler agora tem muito a ver com aquela primeira prova que ele nos dá, que é a prova da obediência, o quanto o sujeito obedece a Deus, o quanto o sujeito conhece ali os mandamentos do Senhor. Essa prova diz da retidão do crente, da obediência do crente ao seu Senhor e Mestre Jesus Cristo. Só que agora ele vai reforçar um pouco mais a ideia de que o crente ele não deve apenas conhecer os mandamentos do Senhor, mas ele precisa ter uma conduta que esteja de acordo com os mandamentos do Senhor. Então não é só uma questão do conhecimento que João vai trazer para nós, mas é uma questão da nossa vida estar alinhada com aquilo que nós professamos conhecer. Então no verso 28 ele vai começar dizendo o seguinte: filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Primeira coisa que a gente precisa atentar aqui nesse texto, por isso que a sessão é maior, então isso que eu vou falar agora para vocês parece que não vai ter, talvez você não pegue o fio até o final, porque a sessão é maior do que isso aqui. Existe aqui um tema que costura o assunto aqui nesses versículos, e o tema, ele diz da manifestação de Jesus. Uma manifestação futura, como aqui nesse texto, quando ele se manifestar. Mas você vai ver, provavelmente na semana que vem, que João vai se referir a quando ele se manifestou. Então ele fala de duas manifestações, e essas duas manifestações vão costurar esse assunto agora, não é? Por que isso? Porque a vida cristã, na verdade, ela se desenrola, a nossa vida cristã, ela se desenrola exatamente nesse parêntese, nessa lacuna do tempo, entre a primeira vinda de Jesus, ou seja, quando ele se manifestou, e a segunda vinda de Jesus, que é quando ele se manifestar novamente. A nossa vida acontece aí, nesse parênteses. É nesse lugar, nesse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, que nós precisamos aplicar as Escrituras na vida da gente. A gente não vai aplicar a Bíblia na vida da gente na eternidade. Não é quando a gente morrer, é agora. É enquanto Jesus não volta. É desde o dia que ele veio a primeira vez, nós, pensando no período do Novo Testamento, até a volta de Jesus, é nesse lugar que nós aplicamos as Escrituras na vida da gente. Então, essa aplicação do conhecimento de Cristo e dos seus mandamentos na vida, segundo esse texto aqui, ele traz uma coisa muito interessante aqui, porque parece que está ligado a duas possíveis reações que o ser humano vai ter quando Jesus voltar. Uma delas é a confiança. Então ele vai dizer, quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Isso é uma reação. Jesus voltou. E olha que interessante que a gente está falando da volta de Jesus, quantos domingos, né? Nada disso foi planejado pelo pastor Paulo. Eu não alinhei nada. As coisas estão acontecendo. Quando eu estava vendo esse texto aqui, eu falei, gente, nós estamos falando da volta de Jesus de novo. Será que ele está voltando, gente? Tomara, né? Que eu não aguento mais. Então, vamos lá. Então, veja bem, quando ele se manifestar, a primeira reação que um grupo vai ter, e a gente pode inferir que esses aqui são os salvos em Cristo Jesus, aqueles que se identificaram com Cristo na sua vida, é que eles terão confiança, não é? E o outro grupo, a outra reação, ele diz que é vergonha. Então, confiança e vergonha nesse dia. São duas reações que, segundo João, possivelmente as pessoas terão. Uma coisa interessante para você entender a ideia da confiança e da vergonha é a palavra parousia. Parousia é traduzida aí como vinda ou como volta. Toda vez que você vê essa palavra aí, a palavra grega provavelmente que está por trás é a ideia da parousia. Essa palavra era usada no passado para dizer de pessoas muito importantes, por exemplo, um imperador, um rei, um governante. Ele está vindo visitar um lugar.
É uma pessoa muito importante. Então, a ideia de João aqui é que a pessoa mais importante do mundo, da existência, vai visitar a Terra novamente. E vai ter um encontro pessoal com o seu povo, com a sua igreja. A gente viu isso lá em 1 Tessalonicenses. E aqueles que viveram e morreram identificados com Cristo, que é a igreja dele de todos os tempos, esse povo vai se encontrar com ele. E nesse dia, a sua igreja, o seu povo, os salvos em Cristo Jesus, eles terão total confiança de se aproximar dessa pessoa importante. Até porque eles estão desejando isso. Eles estão esperando isso confiantemente, ardentemente. Então, quando Jesus voltar, eles não terão nenhum tipo de pavor com aquilo, não terão nenhum tipo de medo, pelo contrário, eles não vão ficar com aquela preocupação que houve com aqueles homens lá na parábola de Jesus, que se aproximaram do Senhor, reivindicando identidade, intimidade, identificação, e quando se aproximaram, a resposta que eles receberam foi um eu não conheço vocês. Então o que João está dizendo é o seguinte, olha, os salvos em Cristo Jesus, eles vão se aproximar com confiança de que não serão rejeitados por aquela pessoa importante. Eles vão se aproximar com o coração cheio de confiança. Não pelos méritos deles, mas porque permaneceram em Cristo. Guarda isso aí, porque a ideia aqui pode dar a impressão que é mérito, a pessoa permaneceu. Mas o verso 29 vai trazer um tom diferente para nós. Permanecer aí, nesse texto, ele tem o sentido de estar identificado com Jesus. Por isso eles vão chegar com confiança. Eles permaneceram em Jesus. Eles estão identificados com Jesus. No verso... ao passo que haverá outros que não terão essa mesma confiança. Então, quando uma pessoa vê um sujeito muito importante, um imperador, um rei, isso lá naquela época, e não é muito diferente hoje, né? E ele não tem uma identificação, ele tem alguma dúvida a respeito de como ele vai ser aceito por aquela pessoa, ele pode se sentir envergonhado. Então, o que João está dizendo é que no dia da volta de Cristo, algumas pessoas se sentirão envergonhadas e tentarão até se esconder. Talvez da sua própria vida, dos seus próprios pecados, não estão com plena confiança de que são salvos em Jesus Cristo. No verso 29, João agora vai se referir aos crentes como ele ainda não tinha se referido nessa carta. Ele já falou que os crentes estão na luz, permanecem nele, né, dá uma ideia de identificado com ele. E agora no verso 29 ele vai dizer, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Olha o que ele vai dizer agora. Né? Observe que o verso 28 sozinho, ele pode nos dar a entender que o esforço de permanecer em Cristo é a causa e a garantia da confiança, mas não é. O verso 29, ele coloca esse elemento novo. Quem permanece e quem está com esse coração confiante são justamente aqueles que foram gerados por Deus. Então, a relação aqui do verso 29 é uma relação lógica. Deus é justo, Deus é reto. Acho que eu já disse isso em outros sermões aqui, que acho que foi falando do Salmo 111 ou 112, que dá a entender que aqueles que estão em Deus, os servos de Deus, eles se parecem com o seu Senhor. Os dois salmos ali trabalham junto e você vê que as características de Deus estão presentes no sujeito do Salmo 112. Eu acho que é isso, né? Então a lógica é uma só, né? Deus é justo, Deus é reto e aqueles que dele procedem manifestam características que são semelhantes ao seu genitor. Então, se você foi gerado por Deus, se você é salvo em Cristo Jesus, se aconteceu com você aquilo que Jesus fala com Nicodemos lá no capítulo 3 de João, há de se esperar que retidão e justiça estejam presentes também na sua vida. Então, se a pessoa nasceu de Deus, ela vai produzir essa retidão e essa justiça na vida dela. É como se João estivesse dizendo assim para os seus leitores, mais ou menos assim:
Olhem para a vida dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Aqueles que chegaram lá naquela comunidade com uma pretensão de evangélicos, né, mas estavam apresentando uma doutrina a respeito de Jesus que não era condizente com a doutrina dos apóstolos. Então ele vai dizer, olha para a vida dessas pessoas e vejam se eles se assemelham a Deus. Tem coisa divina na vida deles? Apresenta a retidão, apresenta a justiça, não é? Então, a retidão de uma pessoa, aqui, segundo o texto de João, ela parece estar como uma prova do seu novo nascimento e não como a causa do novo nascimento, mas a prova, a evidência do novo nascimento. Então, não é só conhecer. João amplia para a ideia de que a maior prova não é apenas o conhecimento. E os gnósticos da época de João, os pré-gnósticos, é a maneira que cada um classifica lá, eles tinham muito essa ideia de que eles tinham um conhecimento oculto dos mistérios divinos, que fora revelado a eles como forma de iniciação. Então eles reivindicavam essa prerrogativa que eles tinham conhecimento que aqueles crentes não tinham. Eles conheciam mais, era um mistério. E aqui João está falando como se estivesse dizendo, não é o conhecimento a maior prova, mas a retidão de vida, ou seja, uma vida alinhada às Escrituras. Irmãos, isso é muito importante para nós, porque aponta para a realidade de que não nos basta nós nos enchermos de conhecimento. Nós temos classes de doutrina teológica aqui na igreja, nós temos escola bíblica dominical, nós temos exposições de cartas, nós temos muitos livros que a gente lê, YouTube, a gente tem uma série de vasta informação, mas parece que João está dizendo para a gente que a nossa teologia precisa ser prática. Então não basta apenas crer no senhorio de Jesus Cristo, precisa viver debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Eu peguei um livro com a Berenice que eu indiquei para ela, nunca li, ela comprou, leu e eu não li, né? Aliás, eu já indiquei livros para as pessoas, assim, eu passei o olho, vi, né? Não deve ter heresia aqui não, né? Eu acabei indicando para a pessoa. Chama O Cristão Ateu. Já viu esse livro? O Cristão Ateu. Eu peguei com ela de volta agora, que eu também não li ainda, antes dela ir para os Estados Unidos, eu falei, Berenice, deixa esse livro comigo, que eu vou dar uma lida nele, e quem sabe eu me sinto motivado a trabalhar ele com a igreja, não é? O cristão ateu. Ele crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Então eu creio no senhorio de Cristo, mas não vivo debaixo dele, da submissão dele, da entrega dele. No capítulo 3, verso 1, João vai avançando na sua prova moral, ou na sua prova da obediência, né? E ele vai dizer, baseado no fato dele já ter afirmado que os crentes são nascidos de Deus, ele agora vai exaltar esse ato amoroso de Deus em nos ter feito filhos. Então olha o que ele diz no verso 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Veja como é imenso esse amor. E não é só grande no sentido quantitativo, ou que você pode medir, mas no decorrer do texto vai passar uma ideia para nós do quanto ele é diferente, do quanto ele é exclusivo, do quanto a origem dele é como se não fosse possível, do ponto de vista humano, rastrear isso. Ele é diferente de tudo, de qualquer outro tipo de amor que nós conhecemos. Talvez é com essa autoridade do amor de Deus que o profeta fala, né, em nome, como boca do Senhor, ele vai dizer, pode uma mãe rejeitar o seu filho que acabou de nascer? E ele vai dizer, pode. E nós hoje achamos que o maior amor que existe na face da terra é o amor de mãe. E a Bíblia vai dizer, não, o amor de Deus é maior do que o amor de mãe. E olha que coisa, não é o tema aqui, né? Mas olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo, né, que a gente tem uma palavra que vai mostrando para a gente que o amor de Deus é maior do que o amor de mãe, nós temos também palavras no Novo Testamento, principalmente desafios da parte de Jesus, que mostra que para a gente seguir ele, nós temos que amar ele mais do que a gente ama a mãe da gente. Olha que coisa incrível, né? Mas não é o tema aqui, é um tema para uma próxima discussão. Então, filhos aqui, né, essa ideia de ser chamado filho de Deus aqui nesse texto, não tem nada a ver com a posição que ele nos colocou, uma posição filial. Nós somos filhos.
ok? A palavra aí é uma outra que dá a ideia de criança. Nós fomos feitos crianças, é isso que nós somos em relação à geração de Deus. Somos como crianças que precisam de cuidados, de alimentos, de crescimento. E essa nova geração em amor, ela é estranha ao mundo. Por isso que esse amor é diferente de tudo. Ele é tão estranho que ele vai dizer aí, ó, o mundo não nos conhece porque não conheceu a ele. O mundo acha estranho esse amor. O mundo acha estranho a gente reivindicar que Deus nos ama, e o mundo acha estranho o fato de nós amarmos a Deus e de isso moldar a vida da gente. Porque é uma coisa completamente diferente, não é? Um amor que não foi apenas apresentado para a gente, mas foi concedido em Cristo Jesus na vida da gente. Então a gente não só sabe que Deus nos amou, mas Ele concedeu isso e a gente passa a amar e viver, experimentar esse amor que Ele nos concedeu. Um amor que é divino, e um mundo mergulhado no pecado, ele não reconhece esse amor. E esse amor ele é tão complexo, para você entender a complexidade, que nem mesmo aqueles a quem foi concedido esse amor sabem muito bem os detalhes do resultado final desse amor. Então olha a possível ignorância que João apresenta em relação ao fato de Deus ter, em Cristo Jesus, nos tornado filhos. E qual é o resultado disso? O verso 2 vai dizer para a gente aí um pouco dessa dificuldade que a gente tem de entender o que realmente Deus fez conosco. Ele vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus, somos crianças de Deus, somos bebês de Deus, e ainda não se manifestou o que de fato havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Ele voltar, seremos semelhantes a ele, pois aí a gente vai ver ele como ele é. A gente não sabe como é, mas a gente vai ver nesse dia. Lá que nós vamos saber os detalhes das coisas. É lá que nós vamos saber o que de fato Deus fez conosco, em nós, em Cristo Jesus. Então João chama esse povo de amado, porque é isso que os crentes são para Deus, e João afirma que eles são filhos, pois Deus em seu amor os fez filhos, mas apresenta essa ignorância em relação ao que Deus realmente fez de nós. A gente não sabe exatamente o que é. Os nossos rostos, como disse Paulo, é como se estivesse coberto com véu. Um dia isso será tirado de nós, e nós nos veremos e veremos a Ele como Ele realmente é, e veremos a nós mesmos como nós viveremos e seremos em Cristo Jesus. Então a obra é muito maior do que o que a gente vê. Hoje as pessoas se sentem amadas por Deus porque Deus supriu uma necessidade. Então Deus cuidou de você de alguma forma, você fala assim: puxa vida, olha como eu sou amado de Deus, olha como Deus me ama, ou porque Deus curou uma doença. É muito comum a gente falar que Deus cuida de tudo e nos ama porque Ele resolveu um problema familiar, mas a verdade é que é muito maior do que isso. O que Deus fez em nós, através de Cristo Jesus, da obra na cruz, da obra do Evangelho, é uma coisa indizível, é uma coisa que nós não conhecemos, nós não temos condições de detalhar essas coisas. E nós só descobriremos isso que de fato Deus fez em nós o dia que Jesus se manifestar novamente e que nós olharmos para Ele e ver Ele como Ele de fato é, e aí nós veremos a gente mesmo como de fato nós viveremos, né? Então o texto diz que quando Jesus voltar, nós conheceremos a Ele e a nós mesmos como Ele de fato é. Imagina como esse dia vai ser um dia glorioso, onde aquele propósito final dito lá por Paulo em Romanos 8, 29, nós seremos de fato a imagem do seu Filho. Vai ser um dia muito glorioso. E essa fala de João é uma fala motivadora para a igreja. Foi para eles e é para nós. Os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, as nossas expectativas, tudo deve estar voltado para esse dia, o dia em que Jesus voltar. Então a própria luta do cristão em viver em santidade de vida vai encontrar encorajamento nessas palavras. Por que a gente luta contra o pecado? Por que a gente pega as escrituras e aplica na vida da gente? Por que a gente luta para viver em santidade de vida? Na expectativa desse encontro com Jesus Cristo. Então aqui está a lógica da prova moral, né? Olha o verso 3, o que ele vai dizer.
todo aquele que tem nele esta esperança. Que esperança é essa? A esperança do dia que ele vai se manifestar, a esperança de que vai ver ele como ele é, a esperança de que vai se aproximar dele confiantemente, a esperança de que vai se ver como de fato é, ou seja, nós vamos ver o que Deus fez em nós, ou seja, a esperança desse dia glorioso, de não ser envergonhado, de encontrar com o seu Senhor, de viver com ele para sempre. Ele vai dizer: todo aquele que nele tem essa esperança, ele faz o quê? Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então não é só eu conhecer, é a aplicação desse conhecimento no meu estilo de vida reto e justo diante de Deus e diante dos homens. Então é a lógica da prova moral que João vem abrir agora. Ela não é simplesmente teológica, mas ela é ética. O cristão tem a certeza da volta de Cristo, vive nessa expectativa, uma expectativa na manifestação de Cristo, na visão que teremos dele, uma expectativa de nós nos tornarmos semelhante a eles, e dentro dessa expectativa, então nós vivemos em santidade de vida, em retidão e em pureza de vida. Essa é a ideia que João está dando para a igreja. Gente, observe o mundo ao seu lado, observe as pessoas ao seu lado, observe a si mesmo dentro da vida espiritual e busque em você justamente essa identificação com Deus que nós professamos que somos gerados dele. Como é que a gente conclui isso? A gente sabe que apenas o sangue de Jesus é capaz de nos purificar de todo o pecado. O texto está dizendo que a gente tem que nós nos purificarmos a nós mesmos. Ok? Aqui, a despeito dele estar usando uma linguagem do Antigo Testamento, no sentido das águas da purificação ou de qualquer outro ritual purificador, a ideia não é de ir lá lavar o corpo ou alguma coisa, não é isso. Não é? Então a gente sabe que quem purifica de todo o pecado é o sangue de Jesus. Mas aqui João está dizendo da nossa proatividade espiritual. É o conhecimento que o cristão deve ter das Escrituras, somado à aplicação dessas Escrituras na sua vida diária, na sua prática de vida. É assim que nós vamos nos purificando. Quem purifica é a palavra, o Espírito age sobre a palavra. E à medida que a gente lê a palavra, à medida que a gente vai conhecendo Deus na palavra e a nós mesmos, a gente vai aplicando a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, as palavras do Senhor, a gente vai aplicando à nossa vida. A maneira como nós nos relacionamos com a família, com o trabalho, com as pessoas, com a igreja, com o governo, com os conceitos que nós temos na atualidade. Tudo isso a gente vai aplicando a palavra de Deus na vida da gente. Então é como se João estivesse dizendo: como é que você identifica o cristão verdadeiro do cristão falso? O quanto a Bíblia é aplicada na vida dele, o quanto é possível ver isso, não só dentro da igreja, mas é a vida, é tudo que nós somos. Então você vem para a igreja aprender muita coisa, mas o que vai dizer do seu novo nascimento não é o quanto você aprende, mas o quanto o que você aprendeu se mostra na sua vida. Amém?